Gente boa de Deus, gente querida, hoje é sexta-feira, dia de leitura da Palavra de Deus, final de semana se aproxima e mais uma semana nós aqui de pé na presença de Deus, temos rompido, temos vencido, Deus tem nos dado graça e tem sido benéfico para conosco. Aliás, Ele é muito generoso para conosco, não é? Hoje nós temos mais uma pílula de conhecimento e de liberdade, Lucas capítulo 22. Antes, porém, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta semana, por chegar nessa sexta-feira de pé na tua presença, firmes e aprendendo a tua palavra. Nos dá da tua sabedoria e através do teu Espírito esclarece tudo aquilo que precisa ser absorvido por nossa alma. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Lucas capítulo 22. A festa dos pães de sem fermento, chamado Páscoa, estava se aproximando. Os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia, tinham grande receio do povo. A proposta muito os satisfez e acordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade, quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus, para então entregá-lo sem tumulto. Judas negocia aqui com os principais dos sacerdotes, os chefes ali da religião, um momento oportuno para que ele pudesse entregar Jesus sem tumulto, e para isso ele recebeu uma quantia em dinheiro. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide preparar-nos a Páscoa para que ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te onde é o salão de hóspedes no qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos. Então ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, e ali fazeis os preparativos. E seguindo tudo encontraram conforme Jesus lhe havia predito e prepararam a Páscoa. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de ceiar, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que me trai está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai, conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Aqui os últimos momentos de Jesus com seus discípulos, aonde ele manda preparar a ceia, e ali preparando a ceia, Jesus assenta-se com eles e diz uma coisa muito interessante. Ele diz: eu desejei muito estar convosco aqui. E é impressionante isso, porque ali já tinha um traidor, já tinha negociado o seu mestre, já tinha recebido dinheiro. Os outros todos iriam fugir, negar, correr. Mas como é que ele deseja estar com eles? Eu desejei muito estar com vocês. E eu fico sossegado, porque eu sei que eu sou tão falho quanto os discípulos. E apesar da nossa falha e pequenez e mediocridade às vezes, Deus sempre deseja estar conosco, e Ele está conosco.
A partir de então começaram a questionar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante. Olha só, os caras estão na mesa com Jesus, estão ceando com Jesus, Jesus está já prevendo tudo o que vai acontecer, prestes a agonizar no Getsemane, Jesus está prestes a ser crucificado, Jesus está prestes a ser a suar sangue no Getsemane, e os caras estão discutindo quem é que é o mais importante. E Jesus ainda diz: eu desejei muito estar com vocês aqui. É amor. É o inexplicável amor de Deus. Não existe explicação. Mas Jesus lhes ponderou: os reis das nações são senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Porquanto quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós. Outra loucura de Jesus aqui. Porque ele recebe o reino do Pai, prega, vive sem pecar e sai e entrega para esses discípulos com essa mente pequena, com essa cabeça pequena, dizendo: olha, o meu Pai me entregou o reino, eu vou entregar a vocês. Eu vou designar esse reino para vocês. Já se cumprindo a parábola que ele contou no capítulo anterior que a gente leu, de que ele tira, o dono da vinha tira a vinha daqueles servos maus e entrega para outros. Jesus está entregando para essa gente falha, essa gente que peca, essa gente que nega, essa gente que erra, essa gente que no momento de mais serenidade de Jesus, ali a última noite com Jesus, eles estavam discutindo quem era o maior. Eu designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentarei em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote, pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negará que me conhece. Você vai me negar, Pedro? Ah, Senhor, jamais. Eu estou pronto para ir contigo para qualquer lugar, até morrer. Ele falou: rapaz, hoje à noite, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai dizer que não me conhece. Em seguida, Jesus os inquiriu: quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem, outro par de sandálias, sentistes falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram: de nada. Então Jesus os advertiu: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem, e quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Agora vocês vão precisar de todas essas coisas. Por quê? Porque o noivo vai ser tirado por um tempo. Agora vocês vão precisar da bolsa, vocês vão precisar da espada, vocês vão precisar da mochila de viagem, vocês vão precisar de recursos financeiros. Agora vocês vão precisar. Enquanto eu estava, não, mas agora sim. Pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus lhes exortou: é o bastante. Chega, gente, não é uma guerra. Calma. E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai, para que não venhas cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra,
e ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. E exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. Ora, é como se dissesse: o bicho vai pegar daqui a pouco, vocês estão dormindo, vocês estão em profunda tristeza. Não é momento de dormir, é momento de estar alerta, de estar atento. Vocês serão pegos de surpresa. A vida do discípulo é sempre alerta, é sempre atento. A vida do discípulo é sempre de olho vivo, porque a qualquer momento coisas poderão sobrevir sobre ele, tentações que ele precisa se distanciar delas. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, no entanto, lhe arguiu: Judas, por meio de um ósculo, está traindo o Filho do Homem. Ao perceberem o que se sucederia, os que estavam com Jesus lhe propuseram: Senhor, devemos atacá-los à espada? Vamos para a guerra, Jesus. E um deles feriu o servo de um sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Contudo, Jesus interveio e ordenou: deixa-os, basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então, voltando Jesus para os chefes dos sacerdotes e oficiais da guarda do templo e os líderes do povo que estavam chegando para prendê-lo, inquiriu-lhes: viestes contra mim com espadas e varas, como se eu estivesse liderando uma rebelião? Todos os dias eu estive convosco no templo e não estendestes a mão contra mim. Contudo, esta é a vossa hora, quando as trevas o dominam. Então prenderam a Jesus, o levaram e fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, e olhando fixamente em seu rosto, o acusou: este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Olha para Pedro e diz: com toda certeza também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Olha o jeitão dele, olha a roupa dele. Esse homem estava com ele. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e olhou diretamente nos seus olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. E os homens que haviam detido a Jesus começaram a zombar dele e a espancá-lo. Vendaram seus olhos e escarneciam: profetiza-nos, quem é que te está te esbofeteando? E eles dirigiam muitas outras palavras infames, blasfemando. Logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogaram: se tu és o Cristo, declara-o a nós. Então Jesus lhe respondeu: se vos disser, não acreditareis em mim? Assim como, se eu vos questionar, tampouco me atendereis. Jesus estava dizendo: eu não vou perder meu tempo fazendo nenhum esclarecimento aqui, porque vocês não querem ver a verdade. Vocês não querem ver, vocês estão já com o coração fechado para tudo que é verdade.
Vocês querem colocar o plano de vocês em ação. Então, o que eu disser aqui, vocês não vão acreditar. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder soberano de Deus. Ao que todos lhe inquiriram: ora, então tu és o Filho de Deus? Então Jesus lhes afirmou: vós dizeis que eu sou. É vocês que estão dizendo. Diante disso exclamaram todos: por que precisamos de mais testemunhas? Posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca. Aqui conclui, a gente vai continuar aqui na segunda-feira, o capítulo 22, que fala sobre todo esse processo do interrogatório, às escondidas, pelas madrugadas, aonde eles tentam de todas as formas fazer com que Jesus blasfeme ou com que Jesus se auto-intitule Deus, para que eles possam dizer blasfemou. Faz uma manobra terrível aqui. E Jesus está sendo interrogado por uma corte corrupta, por religiosos que, em nome de Deus, estavam matando, em nome de uma religião, estavam assassinando uma pessoa, tramando. Eles já tinham trazido testemunhas, falsas testemunhas, eles já tinham plantado provas, eles já tinham feito tudo. Tudo. Entende? Falou, se não der de um jeito, vai dar do outro. Mas, na verdade, tudo era projeto e plano de Deus para que a cruz se erguesse historicamente e a gente pudesse ter livre acesso a Deus através desse sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe você. Excelente sexta-feira. Que Deus te dê muita graça nesse dia, nesta hora, e que você tenha aí um final de semana abençoado. A gente se encontra aqui na segunda-feira. Forte abraço e até lá.